Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. O dízimo, ele foi ampliado? Não. Ele é só permanência? Eu quero te mostrar que não. Ele é uma figura simbólica, como a que eu falei da oferta de incenso? Também não. O dízimo entra numa categoria que nós chamamos de ajuste. O que houve em termos de ajuste? Não houve ajuste da prática. Houve um ajuste, um alinhamento do propósito. No Antigo Testamento, o dízimo foi dado para sustento de uma tribo sacerdotal, dos ministros de Deus. Então você vai ver Malaquias 3, Deus dizendo: trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então normalmente a pessoa dizimava o produto da colheita, dos animais. Algumas coisas eram dadas em dinheiro, mas o grande volume da contribuição não era o dinheiro. Então eles traziam os alimentos, a tribo sacerdotal comia daquilo. No Novo Testamento, você vai ver a ideia de sustento dos ministros, mas nunca com a ideia da antiga aliança do dízimo. Porque de acordo com o texto de Hebreus 7, na nova aliança os dízimos são de Cristo, o sumo sacerdote. E os obreiros e os ministros de Cristo? Aí você tem uma instituição de salário, não vivem de uma contribuição percentual. E isso é muito importante que a gente defina. Então, o único ajuste que nós temos ligado ao dízimo e diz respeito ao propósito. Ele não é dos sacerdotes, ele é do sacerdote. Embora a Bíblia vá defender que os sacerdotes que ministram do altar devem comer do altar, ser sustentado do altar, é evidente que o dízimo não é deles, como foi dado na antiga aliança. Então esse é o único ajuste. Não só Cristo não falou contra, como você vai perceber em Mateus 23, Jesus falando para os fariseus: vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho. Os fariseus eram parte da seita mais severa do judaísmo. Eles eram muito dedicados ao cumprimento da lei. E Jesus está dizendo que o cara dava dízimo da horta de casa. Quando deu de hortelã, divide por 10. A palavra dízimo significa 10ª parte. Dá 10% para Deus. E o cominho, divide em 10, dá para Deus. Mas Jesus diz: mas vocês negligenciam a fé, a misericórdia, a justiça. Aí você vai vê-lo dizendo: essas coisas dá o dízimo, vocês tinham que fazer, sem negar essas. Esse é o único momento que você não vê Jesus dizendo que os fariseus estão fazendo algo errado, ou que eles estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Mateus 6, Jesus confronta eles por causa das suas esmolas, jejum, oração e jejum. Não é que essas coisas eram erradas, mas Jesus fala que eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Não há um único momento onde você vai ver Jesus elogiando os fariseus ou dizendo que eles estão fazendo a coisa certa do jeito certo. O único momento que ele fala isso é na hora do dízimo. Ele diz só que acertar nessa área não dá a vocês o direito de errar em outra. Quando Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo: assim como César tem uma fatia percentual dos seus ganhos, do seu orçamento, do seu rendimento, Deus também tem uma. Ou seja, assim como o imposto é proporcional aos ganhos, ele está dizendo que Deus tem uma fatia do seu ganho que também é proporcional ao nível do seu rendimento. A única coisa que cabe dentro dessa lógica aplicada por Jesus é o dízimo. Então não só não há revogação, como há textos que sustentam isso. E eu não tenho mais um pingo de dúvida sequer sobre esse assunto. O ponto é: o que a Bíblia ensina sobre, na perspectiva da nova aliança, sobre a prática do dízimo? Porque eu acredito que isso deveria nos nortear. Então eu quero apresentar para você uma relação que existe entre o dízimo e redenção. Por quê? Se você me acompanha em Malaquias, no capítulo 3, último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3, a partir do verso 6, você vê Deus dizendo o seguinte: porque o Senhor não muda, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Voltar no quê? O texto termina: vocês perguntam, como havemos de voltar? Verso 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida.
Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um texto que regulamenta o dízimo, obviamente dentro da antiga aliança. E nós já vimos que ele tem um aspecto do propósito, mantimento na casa, que não é exatamente o modelo que é tratado no novo. Mas a pergunta é, e as demais verdades foram ditas sobre eles? Sofreram mudança? Não. Uma das coisas que Deus faz, quando por meio do profeta confronta o povo, é dizer, vocês se afastaram, tem que voltar para mim. No que vão voltar? Deus diz o seguinte, vocês têm que parar de me roubar. Ou seja, o cerne dessa discussão, se a gente fosse falar com um palavreado, né, eu diria assim, daquele tom da conversa legal, ele diz respeito à apropriação indébita, indevida. Traduzindo, eu disse, vocês estão metendo a mão no que é meu, estão me roubando. A discussão é em torno de propriedade. Agora, se você vai discutir propriedade de Deus na Bíblia, você não pode fazer isso, evitando a doutrina da redenção, que para mim é o que eu defino como cerne, a espinha dorsal da revelação bíblica. Então nós precisamos entender redenção. Quando eu falo de entender redenção, é evidente que a maioria de nós, crentes, convertidos, está familiarizado com a palavra redenção. Eu cresci ouvindo falar isso. Mas se alguém me perguntasse o que é redenção, eu ia dizer salvação, perdão dos pecados, escapar da condenação eterna do inferno e ir para o céu. E tudo isso diz respeito a uma aplicação prática de redenção. Mas não é a definição de redenção. Redenção, na perspectiva do Antigo Testamento, é uma transação comercial. E ela significa o resgate de uma propriedade. Agora, quando a gente ouve os judeus falando de redenção, para eles era parte de um contexto cultural que não precisava de explicação. Para nós, que tentamos nos informar de como era a cultura deles, às vezes a gente pode estar um pouco perdido em relação a detalhes. Exemplo, se eu falar que a palavra feijoada, eu preciso te explicar alguma coisa? Não. Eu rodo praticamente quase todo ano, todos os estados do Brasil pregando. Não importa onde você vá. A feijoada deixou de ser patrimônio dos cariocas há muito tempo e virou patrimônio nacional. Como o churrasco deixou de ser só dos gaúchos e é de todos nós. Então, qualquer lugar que você vai, não tem brasileiro que não saiba o que é feijoada. Agora, um dia nós recebemos um pregador que veio de um país da África. E ele fala assim para mim numa conversa, eu gostaria de comer um prato típico brasileiro. Quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei, nós vamos te fazer uma feijoada. Quando eu falei isso, eu ouvi a pergunta que eu nunca imaginei ouvir na vida. O cara olha para mim e diz, o que é feijoada? Até porque a conversa era no inglês, a palavra feijoada não cria nenhuma relação com feijão. Aí eu estranhei aquilo, mas pensei, lógico, ele não é da nossa cultura, ele não sabe. Falei, é um prato à base de feijão. Quando eu falei prato à base de feijão, ele falou, só feijão? Porque quase não come feijão, é tipo grão de bico, lentilha, pra gente não se come toda hora. Eu falei, não, também tem carne. Aí quando eu falei que tinha carne, ou como diria o pastor Marcelo, carne. Quando eu falei que tinha, ele reclamou, porque ele falou, hoje o senhor falou porco, parecia que o senhor estava falando de porco. Ele falou, o senhor é do Paraná, arruma esse R. Eu falei, sim senhor. Né? Ele é do fiscal de qualidade agora da pronúncia das palavras. Obrigado, Marcelo. O que seria de mim sem você? O povo não entender a nossa amizade pode achar que eu estou fazendo bullying. Talvez eu esteja. Deixa eu voltar na pregação. Quarto culto. Vamos pensar. Eu falei, também tem carne. Aí quando eu falei que tinha carne, ele olha para mim e fala, que tipo de carne? Eu falei, porco. Quando eu falei, porco, ele olha para mim, já torce o nariz, o país dele eles quase não come porco. Ele faz a pergunta que não deveria ter feito, ele diz, que parte do porco? Eu falei, então, é melhor você comer primeiro, depois eu te dou toda a receita. Ele olha para mim e diz, não, me instruíram a não confiar em você. Isso foi há muito tempo atrás, eu era bem moleque, aprontava muito com os amigos e a fama nos precedia. Aí eu falei, não, cara, você vai gostar, nós vamos fazer. Ele falou, eu não vou comer. Graças a Deus não mandei fazer só a feijoada, porque ele não tocou na feijoada. Ele olhava para mim e dizia, não como. E eu brinco que até hoje ele não sabe que ele perdeu o momento profético da visitação de Deus na vida dele. Ele não sabe a bênção que ele jogou fora. Mas aquilo me fez pensar. Falei, feijoada, entre nós do contexto cultural brasileiro, não precisa de explicação. Para o estrangeiro você explica e tem a sensação que não conseguiu explicar direito.
Por que eu estou dizendo isso? Enquanto os judeus falavam de redenção entre eles, era a mesma coisa que a gente falar de feijoada. Quando nós os ouvimos falar de redenção, é quase como o pastor lá da África ouvindo a gente falar de feijoada. Então me permita gastar um tempinho e tentar trazer uma aula breve do que é redenção. Eu afirmei antes que é o resgate de uma propriedade, que é uma transação comercial. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Levítico 25 diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Então nós temos aqui a ideia de o resgate de uma propriedade, que era a aplicação prática de redenção. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. Como Boaz se torna o resgatador dos bens da família de Noemi, né? Com a qual, obviamente, ele tinha parentesco, porque o texto está dizendo o seu irmão, né? Então havia uma ordem para que a pessoa pudesse se levantar como resgatador. Como você tem na linha de sucessão hereditária, quanto mais próximo o parentesco, né, maior é a prioridade na linha de sucessão. Com o resgate ou a redenção não era diferente. Então vamos pensar numa premissa bíblica que vem desde o Antigo Testamento, continua no Novo, né? Qual é? Nós precisamos entender que Deus não quer dívidas que não sejam honradas. Aliás, o Novo Testamento diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Obviamente, quando falo de dívida, não falo de compra programada, falo de prazos não honrados. Quando alguém não podia pagar uma dívida, falta de liquidez, de cash, dinheiro na mão para quitar algo, nunca foi desculpa para que algo não se resolvesse. Então, normalmente, a pessoa tinha que abrir mão de coisas que tinha para honrar o compromisso. Então, bens eram dados para a quitação de uma dívida. Não sendo suficiente, entravam as propriedades. Aqui nós vamos falar das terras. E entre os judeus, terra não se transferia de forma permanente, como as nossas transações imobiliárias de hoje. Então, você fez uma escritura de um terreno, de um imóvel, está ali, como a gente chama, papel passado, não tem mais volta. Antigamente não. Por quê? Qual é a lógica que Deus deu para o seu povo? Eu vou dividir a terra prometida em 12 áreas, uma para cada uma das 12 tribos. Cada uma das áreas dada a cada tribo será dividida entre os clãs, as famílias principais. E a terra se transmite em perpetuidade para aquele grupo. Então, por exemplo, uma tribo, e aliás você vai encontrar isso na Bíblia, algumas mulheres da tribo de Manassés, né, eram de um clã onde o pai só teve filhas mulheres, não homens. Elas receberam uma ordem de Deus: vocês não podem se casar com homens das outras tribos, tem que casar na tribo de vocês, porque senão a herança de uma seria transferida para outra tribo de forma perpétua. Então isso não podia acontecer. A cada 50, mas podia vender terra? Podia, mas não em caráter permanente. A cada 50 anos, você vai encontrar em Levítico 25 a definição do ano do jubileu. A cada meio século, 50 anos, toda dívida era zerada, todo escravo saía livre e toda a propriedade voltava ao seu dono original. Então, as pessoas vendiam a terra e o valor era calculado de acordo com os anos de colheita até o próximo jubileu, porque a terra não era vendida em caráter permanente. Entendido isso, vamos também lembrar que uma pessoa que não tinha condições, que era o que eu estava falando antes, de honrar uma dívida, ela poderia ter os seus bens entregues, a propriedade, que era a terra, ainda que não em caráter permanente, e não sendo suficiente, a liberdade dela poderia ser comprometida. Segundo Reis capítulo 4 nos fala de uma viúva de um dos filhos dos profetas, que ela vem até Eliseu e diz: olha, teu servo morreu, deixou uma dívida e os credores querem levar meus filhos como escravos. Porque quando existia mais bens ou propriedades, o que entrava na negociação da dívida era a própria liberdade da pessoa. Aí quando Deus está dizendo: se alguém do seu povo empobrecer e vender as propriedades, isso poderia chegar até as últimas consequências. Ele já abriu mão dos bens, já entregou a propriedade, não sendo suficiente, a liberdade dele seria comprometida, ele seria entregue como escravo. Quais eram as chances dele de deixar de ser escravo? Primeiro, o ano do jubileu. Mas vamos supor, né, num caso qualquer, que o ano do jubileu acabou de acontecer, até fechar os 50 anos, muitas vezes isso não era nenhuma opção para que a pessoa ainda estivesse viva para reverter o quadro. Uma segunda opção para sair da escravidão: Êxodo 21 diz que quando um hebreu escravizasse outro hebreu do mesmo povo, no máximo 6 anos, no 7º tinha que deixar sair livre. Mas se a relação acontecesse, um dos dois, não importa se estamos falando do senhor ou do escravo, fosse um edomita, por exemplo, do país vizinho, a lei de Êxodo 21 já não se aplicava.
Então qual seria a possibilidade de alguém sair da escravidão? A terceira e última possibilidade era redenção. Como que nós podemos pensar, imaginar ou visualizar redenção? Como uma transação comercial. Então imagine, por exemplo, que eu tomei um empréstimo de uma determinada pessoa, né, querendo investir, por exemplo, na agricultura e deu tudo errado, perdi todo o dinheiro. Aquela pessoa, na hora de firmar o acordo comigo, não existia contrato em cartório, mas nós teríamos ido na frente dos anciãos que sentavam às portas da cidade, e o cara tinha dito: estou emprestando dinheiro a juros, eu não estou correndo risco, não sou sócio dele. Se ele ganhar muito dinheiro com o meu dinheiro, ótimo para ele. Se ele perder dinheiro, eu não estou correndo risco. E vamos supor que eu fiz o empréstimo, fiz o investimento, deu tudo errado. Na hora que não era para chover, choveu. Na hora que não era para chover perto da colheita, choveu. Deu geada e eu perdi, foi tudo. Você acha que eu poderia chegar para o cara que me emprestou e dizer: desculpa, aí foi mal? Ele ia olhar para mim e dizer: eu não corri risco, quem correu foi você. Então provavelmente ele ia tomar meus bens. Não sendo suficiente, ele tomaria minhas propriedades. Não sendo suficiente, vamos imaginar que nesse caso não era, eu seria entregue como escravo. O último jubileu foi no ano passado. Quer dizer que o próximo é daqui 49 anos. Eu estou com 51, daqui 49 anos ao 100, não faço mais questão nenhuma de ser livre, né? Chegando lá, vive com saúde, eu prefiro o camarada cuidando de mim até a morte, me dando de comer e garantindo minha subsistência. O jubileu não é uma opção. A minha relação com ele era estritamente comercial, mas um de nós não era um hebreu, e Êxodo 21, de sair livre no 7º ano, não se aplicava. O que é que me sobrou? A possibilidade de redenção. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.